Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo André Fernandes, diretor da primeira agência de notícias das favelas, criada em 2001 no Rio de Janeiro. A gente estava falando há pouco sobre Marcinho VP, eu gostaria que você contasse um pouco mais, porque não foi só ele, vocês tiveram contatos, e tem até hoje, porque você continua morando na região, enfim, com líderes dessas facções criminosas, que são temidos em todo o Brasil. Como são essas pessoas? Então, o Márcio ele tinha alguma coisa diferenciada porque ele demonstrava uma preocupação um pouco maior com o social e também ele começou a se aprofundar um pouco mais na leitura, eu realmente ajudei isso. E quando eu dava livros para o Márcio, eu dava no intuito justamente dele se libertar daquilo que ele vivia, né? Tanto é que um dia eu cheguei a conversar com ele sobre a situação que vivia ali a favela com aquelas pessoas armadas e falei de outros lugares do mundo em que existem movimentos revolucionários armados, mas que são por uma causa, não como o tráfico de drogas que não tem causa nenhuma. É uma atividade meramente capitalista. Ele de fato gostou muito, tanto é que na fuga dele daqui do Brasil, ele disse que estava indo em direção ao México, que queria se encontrar com o subcomandante Marcos, lá do Exército Zapatista e tudo mais. Agora, isso é uma coisa rara, porque a grande realidade é que os rapazes crescem na favela, entram para o tráfico, e aí tem uma hierarquia, e é óbvio que o rapaz que começa ali soltando um morteiro, depois ele quer crescer a chegar ao ponto de ser o dono da favela, né? E aí quando fala dono da favela é porque o cara tem o poder ali de tirar a vida das pessoas ali. E isso acontece de fato muitas das vezes. Então, mas são pessoas que assim, precisam que a comunidade, né, a favela, aceitem eles, porque isso é uma coisa também que eu aprendi durante esses 20 e poucos anos trabalhando nas favelas. Quando a comunidade, aquela pequena sociedade de cada favela não gosta daquele cara ali, ele começa a ser um cara muito déspota, começa a fazer muita maldade, eles mesmos acabam expulsando naturalmente. Tá, mas denunciam, aí... quando a polícia bate na favela, não abrem a porta, entendeu? Em contrapartida, alguns outros que, de uma certa maneira, são queridos e se tornaram queridos por conta da ausência do Estado. Porque o que fez essa população, o tráfico entrar nas favelas e tomar conta ali foi a ausência do Estado há mais de um século. Mas aí como é que você avalia agora a resposta com as UPPs? Quer dizer, não é agora, já tem anos isso, a gente já pode ter uma ideia do resultado. As UPPs, elas foram importantes de um certo sentido porque cumpriram de uma certa maneira o papel que o Beltrame, que é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, quis. Ele falou claramente, ele falou nas entrevistas dele, olha, eu sei que eu não vou acabar com o tráfico. Eu tenho convicção que eu não vou acabar com o tráfico. O que nós queremos é devolver à população o direito de ir e vir. E, de fato, isso, de uma certa maneira, aconteceu durante um tempo. De uns tempos para cá, o negócio degringolou, porque o tráfico começou a voltar, começou a sentir segurança, começou a voltar, e aí, não sabendo quem é quem, os policiais começam a agredir a população, e aí, como o jornalista Jorge Antônio Barros, lá no Rio de Janeiro, escreveu ontem num jornal lá, ele falou o seguinte, olha, no final do artigo dele, não deu certo porque foi uma coisa de cima para baixo, sem o diálogo com a sociedade. Se você, inclusive, é uma coisa que eu também afirmo, a política de segurança pública sem uma política social é um estupro do Estado. Mas essa intenção deles de colocarem dentro das favelas todos os serviços públicos, quer dizer, atender a população dessa forma, isso não também aconteceu não teve... da maneira que devia acontecer. Aproximação com a polícia, o cidadão conhecer o policial, confiar no policial. É isso que deveria ter acontecido, que não aconteceu justamente. E aí o negócio tá difícil também, porque vamos botar aqui nessas principais favelas do Rio de Janeiro, vamos botar 40 favelas com PP. Mas o que aconteceu com esses traficantes? Nenhum deles foi arrebatado. Nenhum deles fugiram. Então você não tinha tráfico na região serrana do Rio de Janeiro, hoje tem. Você não tinha tráfico na Baixada, tinha menos tráfico na Baixada Fluminense, hoje está lotado. Só dispersaram. Né? Então, no limite de onde está o PP, lá na Pavuna, por exemplo, tem favela que tem 100 traficantes armados com fuzis.
né? A região dos lagos é a mesma coisa. Locais que não tinham tráfico que hoje tem. Bom, mas eu tenho muita curiosidade quando você... Porque olha só, gente, toda essa história, o André está contando aqui no livro Perseguindo um Sonho, que é essa história da fundação da primeira agência. E isso é muito curioso, porque essa agência, ela relata, né, as notícias, enfim, traz a vivência desse povo pelo olhar de quem está ali dentro. E aí eu te pergunto, a mídia, durante muito tempo, lidou com estereótipos, tinha um olhar diferente de discriminação. Como é que era? Como que essas favelas eram vistas? Então, na avaliação de vocês que estão lá dentro. Eu lembro na Eco 92 que o Exército tomou conta das favelas, né, que foi o meu início de carreira ali nas favelas. Eu lembro na Eco 92 que o jornalista de uma grande emissora tá com a Morro da Mangueira atrás e a câmera apontada para ele, e ele fala assim: o Exército acaba de cercar os traficantes. Isso, emissora Então, daqui? Não, lá do Rio de Janeiro. Tá, mas no Brasil. No Brasil, emissora de alcance nacional. Cara, não cercou os traficantes, cercou uma favela, como se todos ali fossem traficantes. Então, essa visão que tinha antigamente, ela foi modificada com o tempo. Sabe-se hoje em dia que em cada favela você tem menos de 1% de pessoas envolvidas são trabalhadores, com tráfico. Sim, o famílias. restante são pessoas muito trabalhadoras, honestas, que inclusive pagam as suas contas bem disso, já está constatado em pesquisa. Então, naquela década de 90 era bem difícil, hoje já é uma coisa mais aberta. Quando nós começamos, inclusive sem a internet, né, o nosso site, quando foi lançado em 2001, e que a Reuters reconheceu como a primeira agência de notícias de favelas do mundo, era um site estático, não tinha essa possibilidade de você entrar. Hoje o nosso colaborador, nós temos 200 colaboradores na nossa organização. Você entra pelo celular e publica no nosso portal. E aí qual é o sonho? O sonho que eu tenho, né? É que em cada favela do mundo, um dia a gente possa ter um colaborador democratizando. Quando você chama de colaborador, é um morador produzindo conteúdo? Exatamente. Isso é muito legal. Na realidade, esses 200, nem todos são moradores, porque a gente também abre oportunidade. Mas não são jornalistas? Não são jornalistas. Alguns sim. Sim, mas porque não hoje em todos. dia nós Quer dizer, temos... todo mundo tem direito a entrar ali e publicar a sua informação, dar opinião. Eu imagino que seja um espaço... Não, óbvio que a gente tem uma peneira, porque primeiro a pessoa começa escrevendo, então a gente vê a produção textual que essa pessoa tem. Então, se a pessoa gosta de escrever, mora em favela, ou não mora em favela, mas gosta de escrever sobre o tema, a gente abre esse espaço para a pessoa. Aí a pessoa recebe um login e uma senha para publicar diretamente no site, recebe um e-mail também da nossa organização para poder se comunicar com órgãos, com a sociedade. E além do nosso portal, a gente tem também um jornal impresso chamado A Voz da Favela, com 50 mil exemplares, que é o maior jornal impresso. Poxa, que bacana! E vocês querem plantar essa semente e espalhar isso pelo país? Eu estou aqui em Curitiba justamente para fazer isso, né? Vim para o lançamento do livro, mas também para visitar favelas e agregar novos colaboradores. Além daqui de Curitiba, eu já estive em Brasília e agora estou indo nos próximos dias para a Europa também, para o lançamento do livro. Gente, eu vou fazer outro intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando mais com o André Fernandes, porque tem outras histórias ainda sobre as favelas e eu tenho certeza que você deve estar curioso para saber. A gente já volta contando.